Eu estava vendo aqui o Liverpool, por exemplo, no final de semana ganhou do Peñarol. Peñarol, líder do Campeonato Uruguaio. Na temporada passada, o Liverpool de Montevidéu foi o melhor do Apertura e depois no quadrangular final foi segunda no geral. Ele fez a melhor campanha atrás só do Nacional, que está no grupo do Internacional. É o que eu digo assim, esses times, eles muitas vezes acabam arrancando pontos justamente por conta disso, um certo desconhecimento, a gente não conhece os times, aí olha muito pela camisa, a tabela de classificação do campeonato é muito traiçoeira, o time está mal colocado, às vezes está mal colocado, mas ele está voltado para essa competição. Em outros casos a competição está no começo, olha a tabela do campeonato de um determinado país, está com poucos jogos ainda não deu para ter uma noção mais clara. E também a gente não sabe, como eu falei, que time será, como é que vai ser o Flamengo, como vai se comportar, como é que vai ser o Corinthians, que foi eliminado pelo Ituano. E o Fluminense, as coisas muito curiosas. Eu vejo todo mundo falando do Fluminense, parece que o Fluminense tem assim, uma temporada impecável. O Flávio é um. O time perdeu 2 vezes Volta Redonda. 2 derrotas, perdeu o Botafogo. Não fez um bom jogo no Fla-Flu, embora tenha vencido no final, não fez um bom jogo. Assim, virou uma onda de falar que o Fluminense, sabe, eu não sei se o Fluminense tem essa força toda. Eu não sei, estou dizendo que não tem. Eu quero ver. Vai ter as finais agora com o Flamengo, vai ter a Libertadores. Deve se classificar. Eu acho que a chave com o River Plate, os dois devem passar. Né? Vai enfrentar o Sport Cristal motivado. Seria melhor pegar até mais para o final, fora de casa, porque aí de repente já está eliminado e tudo. Agora, primeiro jogo, os caras estão numa pilha danada, né? Que eliminaram o Huracan. Então, é um time peruano, o futebol peruano está muito mal há muito tempo, mas vai estar mobilizado para esse jogo. E o Fluminense vai jogar no meio das 2 finais. O Flamengo também vai jogar com o Alcas entre as 2 finais. Mas não deve ter tanta torcida, essa coisa toda. O Sport Cristal tem torcida. É um dos grandes times com Aliança e Universitário, são os times mais importantes da Liga. Lima, ele tem 10 anos que está jogando a Libertadores seguida, ele tem 10 anos que não ganha um jogo. Não ganha de ninguém, O futebol peruano está... 10 anos. O Universitário veio também, acho que 2 anos atrás, jogar com o Palmeiras, também tomou um sacode, muito fraco. O futebol peruano está muito mal. Mas assim, é o primeiro jogo, joga em casa, vai receber o Fluminense. O Fluminense vai ter 2 partidas com o Flamengo, esse jogo está no sanduíche. Então, esse tipo de jogo às vezes fica complicado por isso. O Sport Cristal só está pensando no Fluminense, o Fluminense está pensando no Flamengo. Então, às vezes, a coisa acaba se complicando. Até prioridade, né? Lógico, vai dar toda a atenção para esse jogo. Mas agora eu tô aqui para botar pilha também, porque você tá falando maravilhas do Fluminense. E o Mauro questionou aí esse Fluminense desse ano aqui. Eu tô questionando todo mundo, não o Flávio, não. Todo mundo, eu vejo todo mundo, não. O Fluminense, eu, inclusive, fez jogos muito bons, tá? E não foram todos os jogos assim. Não foram. Não foram assim, uma sequência implacável. O Flamengo fez mais pontos que o Fluminense no Campeonato Carioca, gente. A pessoa sabia disso? O Flamengo fez mais pontos com toda essa draga aí, Vitor Pereira, manda embora, a torcida reclama, fazem campanha, influenciadores e tal. Derrotas nas finais. O Flamengo fez mais pontos que o Fluminense. Se o Fluminense fosse um time tão convincente assim hoje, ele teria mais pontos que o Flamengo. Mas não tem, porque tomou um pau do Volta Redonda, fez 3 pontos só nessa semifinal, o Flamengo ganhou os 2 jogos do Vasco. É um caso muito curioso, né? Muito curioso isso, assim, virou uma onda. Não estou dizendo que o Fluminense não é uma boa equipe, acho que é uma boa equipe, mas eu não sei se tem essa força para ser tão regular, para atender essa expectativa que está sendo criada. Não só nas finais do Estadual do Rio, mas também na Libertadores, embora eu acho que o grupo vai passar. Essa regularidade ela pode ser questionada. Agora o Fluminense, quando acerta uma boa jornada, ele é um time, além de ser maravilhoso de ver jogar, o Mauro tem razão, perdeu 2 vezes o Volta Redonda, meteu 7. Quando pega uma jornada legal... Flávio, nesse grupo aí, fácil o Fluminense e o River perder ponto pro The Strong lá. Claro que perde, isso eu tô falando. Tem que pesar os adversários dos estaduais. Eu acho que é legal. Quando você quando você pega um time fraco, a receita qual é? Se você for fortão, goleie. Tá perfeito. Você não tem culpa de enfrentar um adversário fraco, frágil. Tá certo, tudo certo. Mas a avaliação, eu acho que é sempre com um pezinho atrás. Você tem toda a razão. Você mesmo diz isso. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Quer dizer, eu acho importante. E se chegar bem, é ótimo. Vai começar uma competição aí e a gente, antes da bola rolar, não é nenhuma euforia exagerada achar que os brasileiros passam. Eu sei que você está querendo falar, mas a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala, velho. Por exemplo, o grupo que passou ali do Fluminense. Fluminense, River, The Strongs e Sport Cristal, né? Isso. Não vamos esquecer que o finalista da Libertadores tomou foi 5 do The Strong. 5 gols de cabeça, o Atlético Paranaense. Temporada passada. 5 gols de cabeça, que é aí que cai o Carille, né? Era o Carille no começo do Filipão. Você falou... Não, mas o The Strongs ele tira ponto, mas então, eu acho que ele não tira vaga. Que você falou assim de
ganhar dinheiro com cada vez mais que soma Sim, que ganha dinheiro com ali vitória. Com certeza alguém vai perder ponto lá. O Strong é muito ruim de jogar lá. Flávio, o Atlético Paranaense foi pra final com o Flamengo, tomou 5 gols de cabeça. Agora, tem uma coisa também, né? Os times brasileiros cada vez mais, isso que você falou é verdade, né? Teve esse resultado. Flávio, seu microfone deu um problema aí? Não, é o do Mauro. Pode falar, Flávio. Não, o teu deu problema também. Fala, velho. Então, aí que eu tô falando, o The Strongs, né? Foi aí que veio a caída do Carille e a ida do Filipão, que tomou 5 gols de cabeça de bola parada na Libertadores passada. Você fala assim, eu também acho, ter as babas no grupo pra somar mais dinheiro. Vitória em casa, vitória fora, né? Vai somando, são 6 vitórias. Dá quanto disso? Dá quase... 3 milhões de 3 dólares. 3 milhões, o professor falou, né? 3 milhões de dólares, dá o quê? Quase 15 milhões de reais. Mais ou menos 15 milhões de reais na primeira fase. Aumentou, né? Inclusive. Então tem alguns grupos assim que pode ter babas, mas o The Strong, você falou certo, não passa, mas tira ponto. Vai tirar ponto de alguém, às vezes passa. Às vezes passa também. Ó, pra vocês terem uma ideia de quanto o Flamengo ganhou na Libertadores passada, que o Flamengo fez essa campanha que foi a melhor da história da Libertadores. Tá? O Flamengo só empatou um jogo, que foi contra o Tajeres, lembrado aí pelo Mauro. O resto só vitória do Flamengo na Libertadores. O Flamengo somou, de acordo com o Globoesporte.com, 125 milhões de reais. Só na Libertadores do ano passado. Só no título foram 82 milhões. Além dessas vitórias aí, de passagem de fase, de vitórias na fase de grupos, 125 milhões de reais, pô. Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro que se ganha numa Libertadores se você fizer uma boa campanha. O que eu estava dizendo é o seguinte, a gente fala da Strongest, tem essas coisas que o Vampeta lembrou, mas cada vez mais os times brasileiros estão conseguindo jogar na altitude. Sabe, antes não dava nem bola, quando a diferença técnica era muito grande. Depois começou aquele trauma, né, com o Coutinho, de tudo e tal. Ficou aquele medo que o cara se sentia mal já quando estava no nível do mar e tal. Nos últimos tempos a gente tem notado que melhora, que deu uma melhorada. Eu lembro que teve um ano aqui... Eu vou fazer o que eu mais gosto. Vai me interromper? É sempre você que pega a palavra no momento de voltar para a rádio. E a gente vai voltando agora para a Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Flávio Prado falando sobre o The Strongest, né, Flávio? Sobre que você e o Vamp na verdade, acham que vai tirar pontos de Fluminense e River. Eu tô dizendo o seguinte, pode tirar, mas cada vez mais os times brasileiros, às vezes que eu dia, estão jogando melhor na altitude. Eu lembro que teve um ano que o The Strongest ganhou do São Paulo aqui, que era um absurdo, foi a primeira vez que um time boliviano ganhou no time brasileiro aqui. E depois São Paulo foi buscar o resultado lá. É verdade também que teve o caso do binacional, né? Que o São Paulo deitou no primeiro tempo. Só lembrando de São Paulo, depois perdeu no segundo tempo. Mas, via de regra, melhorou muito. O Palmeiras, no ano passado, foi lá na altitude e deitou. O Flamengo ganhou na altitude também. Perde, mas acho que hoje já não... O drama está menor. Eu não sei se vocês estão... Mas eu estou vendo hoje uma possibilidade menor o fato de jogar na altitude, vai ser um drama... Talvez que a diferença técnica tenha ficado muito grande. Assim, a gente pega assim, tirando o futebol argentino, né? Você falou a quantidade de vagas e o futebol brasileiro incomoda aí a Conmebol tudo. O futebol chileno, equatoriano, colombiano, as outras praças, os outros países da América do Sul. A gente sempre fala aqui dos 12, né? Dos 12. 4 do Grande do Rio, de São Paulo, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul. E o Atlético Paranaense se meteu nessa briga aí, é maior do que um monte, né? O Atlético Paranaense estrutura e mesmo em competições. Mas na América do Sul a gente não está vendo mais essas... Assim, é isso que eu estava falando. O Nacional do Uruguai, tricampeão da Libertadores, e o Peñarol. Se mete aí um monte de time aí que a gente... E aqui no Brasil, o Bodo falou assim, o Fortaleza talvez tenha sido uma surpresa para... Quem é esse Fortaleza tá chegando? Né? Mas a gente vê cada baba aí, no grupo do Flamengo aí, ó. E outros grupos, times que não é de tradição. O nível de competição baixou muito. Né? Os brasileiros, os argentinos, qualquer um, o professor fala que dá, como é, calafrios. De calafrio. Então pode ser o Huracan ao River. Mas não era tinha o Independiente, mas tinha o Estudiantes, tinha Boca, tinha River. Tem times de tradições aí que não tá mais, é isso que eu tô falando assim. Por exemplo, o time da Colômbia. Aquele que falar aquele que chega, aquele que aparece aqui, tem um argentino aí.
Claro, eu sei perfeitamente que alguns estão melhores, outros piores. Mas o futebol argentino, eu acho que sempre merece respeito. É uma competição, entre aspas, bem traiçoeira. Qualquer um pode tirar ponto de brasileiros, é verdade, até pelo aspecto tático, mas para brigar por título, quando começava a Libertadores antes, tinha 10 times favoritos, hoje é Palmeiras e Flamengo. Flávio, você professor Vanderlei, já ouviu falar no Nublense do Chile? É, time pequeno, né? Time que sempre apareceu agora. Sempre falava Colo-Colo, Universidade, né? Católica. Essa história eu tô falando assim, que tem times, pode ser passageiro, mas os clubes brasileiros da Argentina ainda mantêm os principais clubes mesmo do país mas jogando os argentinos, com 8 vagas. Hoje, uma potência que está surgindo na Argentina é o Talleres de Córdoba. Ele é a primeira SAF, ele está com grana, estão injetando grana pra caramba, é o único clube empresa da Argentina, e vai começar a crescer aí. Boca falido, não anda. O River ganhou uma injeção financeira boa com esse negócio do Enzo Fernandes. Mas hoje os times pequenos se ajeitam, vem aí com a defesa. Mas tem outra também, né? Que a gente fala. O Mauro tá falando que o Boca tá muito mal. Pereira do Chile. O Mauro tá falando do Boca. Eu acho que às vezes a gente fala também, o Boca. O Boca não ganha Libertadores desde 2007. Eu também não acho esse Boca, esse bicho papão que todo mundo fala. Hoje o Boca, se você for botar Boca e Palmeiras, Boca e Flamengo, Boca e Atlético Mineiro, Boca e Corinthians, como foi no ano passado. É só camisa. O Boca hoje é só camisa. Hoje ele vive da camisa. Mas os brasileiros ainda tem. Mas os caras vão lá, quando joga Libertadores, a torcida vai lá pra ver como é o inferno. Sim, Vamp, mas é o que eu falo. A gente fala muito também, mas o Boca não ganha desde 2007, pô. Agora, e se a gente fizer uma projeção de quem passa, vai ficar muito time grande, hein? Porque tem muita baba. Mas as babas caindo, passam Flamengo e Racing, 2 grandes. Tá bom. Internacional, 2 grandes. Medellín. Sim, Palmeiras... O Medellín tem mais chance. O Palmeiras, se for Palmeiras e Cerro, tem mais tradição. Mas eu acho que passa o Barcelona de Guayaquil. Tá? Mas Palmeiras e Cerro ou Palmeiras e Barcelona, o Barcelona de Guayaquil. Eu também acho. Credenciado. Aí a gente tem River e Fluminense. Fluminense e River, é isso. Corinthians e Independente Del Valle. Ou Argentinos Júniors também, que é um time tradicional. Boca e Colo-Colo. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Ou Libertad. E aí o Olímpia, esse grupo baba. Olímpia e Atlético Olímpia Nacional, é gigante. são 2 times que já ganharam o título. Mas passa o Atlético Nacional ou Independente Medellín? Tem isso também. Né? Mas é muito time grande. A tendência... Não, Independente de Medellín não tá ali não, pô. O Independente de Medellín tá no outro grupo. O Atlético Ele na repescagem tem tradição. É o Atlético Nacional. Era o time do Rincon, né? Sim. Agora, é essa tendência, né? E aí vão ser oitavas pesadas. Porque devem passar, como tem muita baba, devem passar todos os grandes. É que essa baba, o Mauro estava fazendo um histórico aí, tem muito time que é time de empresa, que tem uma grana por um tempo. E ele não tem tradição, mas ele não chega a ser time que você vai lá, vai chegar e vai passar por cima. Tem alguns que chegam lá por acaso, tipo o Patronato, que é time da Série B. Mas pode ter efeito Água Santa. É mais ou menos isso. Depois some, não vai acontecer mais nada. Isso, né? Não vai acontecer mais nada. Você falou que é uma nuvem passageira e tal, mas às vezes... Mas enquanto a nuvem está lá, chove, né? Às vezes essa nuvem é importante. Eu acho que alguém dessa nuvem passageira pode chegar para esse grupo e falar assim, morrer ou ficar vivo. São Caetano, dentro do Brasil, é um exemplo disso. Essa grana aí que a gente vai faturar se ganhar, isso é importante. Claro. Isso vai fazer a gente sobreviver. Eu acho que esse discurso é bom. Não sei se os grandões brasileiros fazem esse tipo de discurso para os seus elencos, né? Aquilo que o Asmar acabou de dizer aqui. Gente, é o seguinte, se a gente ganhar, são 3 milhões de dólares, são 15 milhões, mais ou menos. Eu acho que deve ter bicho. Eu não sei se o Mauro sabe. Tem. Eu acho que deve ter bicho. Mas esquece um pouquinho. Os jogadores devem ganhar um dinheirinho por vitória na Libertadores. Que bicho é importante? O dinheiro é importante, eu sei disso. Eu estou dizendo o discurso. Passagem. Eu estou dizendo o discurso sobre a importância do dinheiro para o clube. É isso que eu acho que isso, devia ser muito nítido isso para os clubes brasileiros. Porque os outros, eu acho que a pindaíba é tão importante que eles devem falar isso para os caras do Bolívar, por exemplo. Do Melgar. Do Bolívar. Do Monagas. Essa é a competição que pode dar 3 milhões de dólares
pra gente. Garantir o salário de todo mundo até o fim do ano. Você entendeu? Eu acho que isso pesa. Não sei, se não tiver futebol, não pesa porcaria nenhuma. Mas deve dar alguma coisinha de incentivo. É a mala branca eu vou te dar um exemplo. Clube, né? Eu vou te dar um exemplo que você questionou aqui no Bate-Pronto. Não, o próprio Vander questionou esse valor, mas foi de acordo com o levantamento do UOL. Tá? Teve um levantamento do UOL. Você tem razão. De acordo com as folhas salariais dos times, tá? Teve por causa da final da Recopa Sul-Americana. O levantamento mostrava que o Independente Del Valle tinha uma folha de salarial de um pouco mais de 700 mil reais. E o Vander até achou estranho. Acho que é mais. Mas se isso for verdade... Uma vitória do Independente Del Valle na primeira fase da Libertadores paga 2 folhas salariais. Paga 2 meses de salário do Independente Del Valle. E depois eu fiquei ainda mais surpreso, porque esse valor é mais ou menos o valor pago pelo Água Santa. Mas como o Mauro lembrou, né? Por 3 meses. O Água Santa não pagou o poder econômico de cada país, né? Também conta muito isso, né? Não, e o Água Santa não paga o ano inteiro. Ele paga ali por 4 meses. Dólar. Você ganhar em dólar na Argentina, cara, vale... Na Venezuela, né? Na Bolívia e tal. Então, mas na Argentina a gente sabe como é que tá o negócio. Ganhar em dólar na Argentina, meu Deus. No Equador, a moeda, o dólar é um pouco diferente. Muda, inclusive, a plástica do dólar, né? Mas dolarizou. Mas não importa. Em cima desse número que o Asmar deu a verdade. São 150 mil dólares aproximadamente, que para eles lá deve ser muito importante. Mas aí vai entrar o dólar norte-americano mesmo. 3 milhões de dólares. Você imagina o que vale para um time desse? Né? Então eu acho que isso... A gente vê aqui na Copa do Brasil, quando algum time pequeno passa por causa da cota que já garante o salário todo da temporada toda. Mauro. Então, assim, vendo essa coisa dos times argentinos, por exemplo, o Patronato, ele ficou uns 7, 8 anos na primeira divisão, caiu no ano passado. Justamente quando caiu, ele ganhou a Copa Argentina, por isso ele está na Libertadores. Ele eliminou o Boca, eliminou, na ordem, River, Boca e ganhou do Talleres na final. Então, assim, é isso. O time está na segunda divisão. De repente, um time desse pode causar um estrago aí para um time da Libertadores. Vai jogar em casa, é um jogo de grande mobilização, passa a ser o jogo mais importante, estádio pequeno, a torcida vai toda, a cidade inteira abraça aquilo ali. E, às vezes, acaba perdendo alguns pontos em função disso, né? Eu acho que esse é o grande caso. Estava falando com um colega aqui da imprensa chilena, ele estava falando do Nublense, né? Foi vice-campeão, é de Chillán, nome do lugar, no sul do Chile, aos 400 quilômetros ao sul de Santiago. Estou tentando descobrir agora como é que é a logística para chegar lá. Você pega avião, aeroporto, tem próximo, você vai para Santiago, depois desce de carro, enfim, não sei. Esperando ele me responder. Ele disse exatamente isso, que o técnico continuou, mas os jogadores eram vários emprestados, terminou a temporada, voltaram para os seus clubes, os caras voltaram valorizados, o time foi segundo colocado no campeonato, então remontou o time, né? Então pode até conseguir montar de novo um time competitivo, mas está justamente agora repaginando o time dele. Isso é muito comum. É o caso, acho que dos 2 adversários da chave do Flamengo, por exemplo, o Alcas e o glorioso Nublense aí do Chile, né? Mas assim, acho que a tendência é que passem os brasileiros, de fato, acho que tem a chance boa, mas não acho que vai ter assim, de 100% de aproveitamento, acho muito difícil. Você falou do time argentino, Mauro, que foi para a segunda divisão e está disputando a Libertadores, quase acontece com o Atlético Paranaense. Isso. Né? Na temporada acho que anterior, né? Ele quase caiu no brasileiro e foi campeão da Sul-Americana em cima do Red Bull Bragantino. Exato. Aquela temporada ali. Estava classificado. Então isso às vezes acontece. O Santo André ganhou uma Copa do Brasil do Flamengo e estava na Série B. Ele jogou na Série B a sua Libertadores 2005, né? Então, assim, eu acho que a tendência é passar, mas não acho que ninguém vai fazer, tipo, essa pontuação do Flamengo, Palmeiras do ano passado, acho pouco provável. Acho que vão deixar uns pontinhos pelo caminho aí, todos eles. Não acho difícil alguém ganhar todos os jogos. Acho que os grupos têm aí pelo menos um adversário capaz de arrancar ponto. Quem você acha que arranca pontos aí, do Flamengo e do Palmeiras? Do Flamengo, o Racing fora de casa. Até pela sua torcida, né? Ganham lá e um aqui. Os dois vão se classificar. Os dois vão se classificar. O Racing não está lá essas coisas também, né? O centroavante do Racing reserva é o Guerreiro, né? Ele é dose para Javali, né? Talvez faça um gol, né? Quem sabe? Né? Lei do ex. Tem isso. Pô, tem um time desses aí que tá jogando aí do Louco Abreu, né? Que eu tava vendo. Ele é o técnico de um desses. Ele é técnico? Vai jogar contra o Botafogo até. Ah, não, é sul-americano. Eu acho que o Marcelo Moreno foi contratado pelo Independente Del Valle agora, não foi? Não vi isso. Eu acho que tava... Independente Del Valle? Eu acho. Ué, não tem eu vou até ver aqui o perfil deles, é um time... mas... Pode ser, mas... Não, eu vou ver aqui. Ele foi para algum clube recente. Agora, o Flamengo, você acha que o Racing pode tirar ponto? Assim, esse jogo mesmo do Alcas. Vai jogar na altitude com o jogo do Fluminense e do outro. De repente o jogo desse não ganha, você empata esse jogo. Vai jogar na altitude, o adversário todo motivado, você tem 2 finais no meio.
deixa de repente um empatezinho num jogo desse. A mesma coisa pode acontecer com o Fluminense, que vai jogar no Peru, o Sport Cristal motivadíssimo, o Fluminense pensando no Flamengo também, e os jogos de domingo, Fla-Flu, sábado aliás, né, sábado à noite, ele pode ter impacto até na Libertadores. Eventualmente alguém vence, se vence bem você vai para esse jogo mais tranquilo, se você perde você já vai sob pressão, porque você não pode ficar tropeçando na Libertadores na estreia, tem um contexto todo aí especial. E o Palmeiras também, né, que tem um jogo de Libertadores com 2 partidas com a Água Santa. Se por acaso não der uma sapecada na Água Santa no primeiro jogo, né, ele vai nesse jogo com uma preocupação maior, né? Eu acho até que o Palmeiras não deve sofrer muito, mas tem esse outro contexto também. No caso do Inter, o Inter tem uma chave que pode ser complicada. Gente, o Internacional não passou pelo Caxias. É isso que eu ia falar. O Inter tá uma tragédia. Teve aquela bizarrice do elemento que entrou em campo com a criança, aquele pateta lá. O nome dele não sabe, o nome dele não vai nenhum, né? Ele foi na delegacia ontem. O nome dele. Não sabe cada criança. Da criança. Tinha que ter o nome dele, né? Da criança. Aquela coisa lamentável, aquela coisa, figura deplorável, que comportamento. A mãe tomou um susto, segundo as informações, claro. Ela estava assistindo na televisão e viu o doce, o marido, o apaixonado marido. A ex-esposa, com a filhinha dele. A ex-esposa, né? É porque normalmente ela já entrou hoje com o pedido de divórcio. Né? E aí ele disse que não. Nossa, que idiota que eu casei. E aí o discurso mudou, né? Porque abriram a porta para ele entrar. Abriram a porta para entrar, ele entrou e ele ficou muito assustado e começou a sair batendo em todo mundo, porque achou que a reação estava protegendo, era o super-homem defendendo. Fraquinho essa desculpa. Quer dizer, argumento. E ele falou para uma delegada, né? Normalmente eu acho que delegada é muito sensível, né? Falou para uma delegada. Né? Então, eu acho que ela ficou olhando para a cara dele e tal. Nessa hora. É Netflix. Você sabe o que eu penso nessa hora, Netflix, tá certo? Quer dizer, tá ótimo para você entender perfeitamente os seus argumentos. Leva ele, sabe? É assim. Porque foi uma coisa absurda, assim, aquela menina precisa, sei lá, eu acho que tem um acompanhamento, porque deve ter sido um susto muito grande para a criança. O grupo do Inter não é fácil também, não. Pois é, que eu estou dizendo, porque assim, esse episódio ridículo, né, desse elemento aí que entrou em campo com a criança no colo, ele ofuscou o jogo. Os 2 jogos, aliás. O Grêmio suou sangue para passar pelo Ipiranga, nos pênaltis. Né? O time que contratou o Luiz Soares e tal, tinha lá seus desfalques, é verdade, mas, 2 jogos, cara. Virando, começou perdendo. Foi difícil. Foi muito difícil. Né? E o Internacional... Começou perdendo. Sim. E o Internacional não passou pelo Caxias jogando em casa. Então, qual a segurança que a gente tem que esses times vão ser tão, no caso do Inter, do Grêmio não, tão impositivos aí dentro da Libertadores? Pode se bananar num grupo desse aí, jogando contra... Você diz que é difícil do Inter por quê? Por causa do Nacional e do Independente Medellín. O time colombiano, né? O time colombiano e o time uruguaio. O outro na venezuelano que eu tô olhando ali. Mas aí será que se a gente falar que esse grupo é difícil, aí todo grupo é difícil, pô? É isso que o Paulo falou. Mas se você consegue... Qual o nível do time brasileiro? Essa é a questão. O Inter... O investimento é maior. Provavelmente sim. Mas qual o nível do futebol que o Internacional estará jogando para achar que vai nadar de braçada? Não é que seja difícil, assim, não dá para ter uma certeza. Eu acho que o grupo fica mais fácil quando é o caso do Fluminense e do Flamengo. Tem 2 destacados e 2 mais fracos. Então a chance é muito grande. Passam 2. Primeiro ou segundo não importa, vai passar. Flamengo e Racing, Fluminense e River Plate. Esses devem passar, porque os outros acho que não devem fazer frente. Né? Agora, no caso aí, o Inter vai enfrentar o Nacional e vai enfrentar o Independente Medellín. É time que tem uma certa tradição, o Nacional muito mais até, tem torcida, vai jogar, sabe, está acostumado a jogar Libertadores, não são times que estão estranhando a competição, estão sempre jogando aí, Sul-Americano, Libertadores, não tem muito segredo. De repente se banana num negócio desse. É o mesmo caso que eu falei do Corinthians. O Corinthians, dos 7 últimos jogos, ganhou 2. Como é que eu posso ter certeza que vai nadar de braçada jogando contra o Argentino Júnior, jogando contra... quem mais está na chave? O Del Valle. Não dá para ter certeza disso, mas pelo contrário. E o Inter começa jogando fora, tá? O Inter começa jogando com o Independente Medellín fora. É fácil? É que aí, assim, tem chaves que tem 2 destacados. Esses 2 devem passar, salvo uma zebra. O problema é a chave que tem 3. A do Corinthians tem 3, a do Inter tem 3, a dos Atléticos tem 3. Os 2 é mais 1. Do Fluminense tem 3. Não, o The Strongest não, né? Não, acho que não. The Strongest tira ponto. Tira ponto para de repente, mas fica primeiro e fica segundo. Mas ninguém foi muito eufórico aqui, ou totalmente eufórico, dizendo que terá algum deles aqui terá aproveitamento de 100%.
Eu digo que Flamengo e Palmeiras. Eu acho que tem. Não, porque você encontra Racing e Flamengo. Pô. Eu sei, mas eu acho que o Flamengo ganha do Racing lá. Tudo bem. Pro Mauro ficar chateado, mas eu acho que ganha lá. O Mauro, eu não entendi o que ele falou, aproveitamento de ninguém. Não, é que o Mauro ele é torcedor do Racing. Eu acho pouco ele é provável. torcedor do Racing lá na Argentina. Eu acho pouco provável que tenha 100% de aproveitamento.